Bom dia, senhores! Como estão? Tudo bem? Muito bem. Bom, na aula de hoje, nós vamos fazer um grande resumo de um dos períodos mais importantes da história brasileira. Tá? Nós não estávamos vendo até agora nada relacionado diretamente com a nossa história, com a história do nosso país. Então, hoje, para que a gente possa refrescar a nossa memória, para que a gente consiga ter novamente os conceitos importantes para estudar a história do Brasil, eu vou fazer com vocês a retomada aí de um conteúdo, tá? E que conteúdo que vai ser esse que eu vou retomar com vocês? O nosso período chamado de Brasil Colônia, tá? Ou o Brasil colonial. Como vocês podem ver aí na imagem, o período colonial, que é o primeiro grande período da história brasileira, ele se inicia em 1500 com a tomada do Brasil. E aí, tomada, descobrimento, achamento, invasão, qualquer um desses nomes que vocês quiserem usar são válidos, desde que vocês consigam compreender por que vocês estão usando cada um deles, ok? Quais são os conceitos, quais são as ideias por trás que vocês estão tendo quando falam sobre achamento, descobrimento, invasão, ok? Bom, enfim, o Brasil Colônia, então, começa aí com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Sabemos, com toda certeza, que ele não foi o primeiro português a chegar aqui no Brasil. Mas nós vamos marcar 1500 porque foi a data oficial, é quando Portugal reconhece que é dona dessas terras, tá bom? E aí o período colonial termina em 1822, com a proclamação da independência brasileira pelo Dom Pedro. O Dom Pedro, que era filho do rei Dom João VI, rei de Portugal, ele vai declarar aí que o Brasil não pertence mais a Portugal. Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá? Mas o que eu quero com vocês ao olhar, a dar esse resuminho aí do período colonial? É que vocês pensem e lembrem que esses 322 anos de história aí são a gênese da nossa nação, é a fundação da nossa nação. É aí que está os primórdios de como é que é a nossa sociedade hoje. É desse momento grandioso, falando grandioso não de valoração, estou dando um juízo de valor, tá? Ele é grandioso em relação a tempo. Tá? Que vai dar as origens do nosso país hoje. Dentro do período colonial, ou Brasil Colônia, o primeiro período que nós vamos ter é o que a gente vai chamar de Brasil pré-colonial. Deixa eu só tirar minha cabeça daqui, porque eu vou estar atrapalhando vocês a enxergar. Deixa eu ir para o lado de lá. Aê! Bom, o período pré-colonial. O período pré-colonial brasileiro, ele vai se estender de 1500 a 1530, mais ou menos, que é o período onde Portugal não estava interessado em colonizar o Brasil. Ele estava muito mais dedicado ao comércio de especiarias com a Índia do que aqui com o Brasil. Por conta disso, o Brasil vai ficar meio que relegado a segundo plano. E aí, nesses anos, o que vai ser feito aqui no Brasil vai ser o escambo do pau-brasil e as drogas do sertão. A gente vai lembrar que o pau-brasil ele era importantíssimo para Portugal para produção de tinta vermelha. E a tinta vermelha era um bem de consumo extremamente valorizado na Europa, porque as técnicas que a gente tinha até então, que era para retirar através de um molusco, fazia o vermelho ser muito caro. Tá? Então, agora que o pau-brasil produz muito mais tinta e muito mais barato, ele é um produto valorizado. E aí ele vai ser retirado aqui no Brasil através do escambo. Vocês já sabem que o escambo é a troca de um produto de baixo valor econômico por um produto de alto valor econômico. Quando eu digo isso, o que eu estou querendo dizer é que os índios entravam na floresta, colhiam as toras de madeira de pau-brasil,
traziam até no litoral, onde esse pau-brasil ficava estocado nas feitorias, e depois ele era trocado com os portugueses. Normalmente trocado pelo quê? Machados, facas, espadas, lanças, principalmente isso, os estudos mais recentes já mostram para a gente, que principalmente por objetos de metal, mas também espelhos, contas e outras bugigangas aí que a gente podia encontrar, ok? Nesse período pré-colonial, o Brasil realmente ficou meio que jogado às traças, meio que relegado a segundo plano aí. E aí, eram essas feitorias que davam incentivo. Como Portugal perde o comércio com as Índias, ele se vê necessitado de colonizar o Brasil. Como ele não tem dinheiro para colonizar o Brasil, ele não tem como investir na colonização, o que ele faz? Ele cria o sistema de capitanias hereditárias. O Brasil é dividido em faixas territoriais e dessas faixas territoriais, cada uma delas vai ser entregue a um capitão donatário. Tá? Vocês conseguem perceber aqui na imagem, ó, nós temos as faixas, as capitanias hereditárias, né? E aqui é o Tratado de Tordesilhas. Tudo que tem para cá pertence à Espanha, tudo que tem para cá pertence a Portugal. Tá? O Brasil começa nesse pedacinho aqui, ok? Até lá no Rio da Prata. E aí, só que o sistema de capitanias hereditária também não prospera. Por quê? Vários são os motivos. Ataques indígenas, doenças, pobreza, falta de pessoa, falta de capital, distância em relação da colônia em relação à metrópole, tudo isso vai se dificultar. A gente vai conseguir prosperar em duas capitanias, na capitania de São Vicente e na capitania de Pernambuco. Por que a capitania de Pernambuco vai prosperar? Porque ela vai se dedicar ao cultivo da cana-de-açúcar. Tá? E aí, alguns historiadores mais antigos chamam esse período de ciclo do açúcar. A gente sabe que esse nome é errado. Por quê? Porque ciclo, a gente pensa em começo, meio e fim. E até hoje a gente planta açúcar, né? Cana-de-açúcar. Até hoje a gente planta cana-de-açúcar. Então, não dá para dizer num ciclo. Não acabou, mas é uma forma tradicional de se usar. E aí, Pernambuco vai se dedicar ao plantio do açúcar. Esse ciclo do açúcar vai ser muito importante para a economia brasileira. Vai trazer muito dinheiro para brasileiros, mas principalmente para portugueses. O processo de produção de açúcar, todo ele se dava no engenho. O engenho, ele é a unidade produtiva do Brasil colonial. Tá? Dentro do engenho, nós temos várias partes importantes. A Casa Grande, a Senzala, a Moenda, a Casa de Purgar. E esse engenho, ele conta também com as florestas, com a plantação da cana. A gente tem, principalmente aqui no Sudeste, a gente tem o hábito de pensar em engenho apenas a moenda. E não é. Engenho é toda a fazenda, é toda a unidade produtiva. E essa unidade produtiva do engenho, ele vai trabalhar no sistema de plantation. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para não atrapalhar de novo. Aí, no sistema de plantation. O sistema de plantation, nós já vimos em outros vídeos, principalmente naqueles vídeos onde a gente falava sobre a independência dos Estados Unidos. Se você está na dúvida, volta lá. O sistema de plantation, ele é típico das colônias de exploração. Tá? Nessas colônias de exploração, que é o caso do Brasil, a ideia é que essa colônia ela seja um complemento à economia metropolitana. Então, ela vai produzir produtos primários, gêneros primários, normalmente exóticos, de alto valor agregado, de alta procura na Europa, tá? Normalmente através do sistema de plantation. O que era o sistema de plantation? Latifúndio agroexportador, monocultura e escravismo. Esse é o tripé. Tá? Então, latifúndio, grande propriedade rural. Grande propriedade rural. Tá?
com toda a sua produção voltada para exportação. Lembrando que no período colonial, nós temos o pacto colonial. Parte desse pacto colonial pressupõe um exclusivo comercial, que diz que a colônia só pode vender para a sua metrópole. E tudo que ela quiser comprar, ela tem que comprar da metrópole. Ou seja, esse latifúndio agroexportador vai exportar para quem? Para Portugal. Tá? Mesmo nós lembrando, nós tendo a lembrança de que esse açúcar que chegava em Portugal, ele era vendido para a Holanda, onde a Holanda ia beneficiar e branquear, que Portugal não tinha essa tecnologia, ok? Mas passa por Portugal. Esse é o princípio fundamental. Tem que passar por Portugal. E aí, ele é monocultor, mono um, então ele produz apenas um produto, no caso a cana, e trabalhado por mão de obra escrava. Num primeiro momento, essa mão de obra escrava, ela era indígena e depois, por questões econômicas, ela passa a ser mão de obra africana. Nós temos um vídeo aqui no canal, tá, que vocês podem procurar, só sobre escravidão. Nele, essa questão da troca, por que trocar indígena por africano, fica mais claro. Não dá tempo de eu trabalhar nesse vídeo aqui. E tem um outro vídeo específico sobre isso, que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Mas o que nos importa é que a nossa sociedade ela vai ser escravista e escravocrata. E esse fato de, durante todo o período colonial, nós sermos escravocratas, vai definir a cara do nosso país. Tá? Eu trouxe para vocês 3 imagens de um francês chamado Jean-Baptiste Debré, e o Debré ele vai pintar o cotidiano das famílias, das casas, e aí dá para a gente ter uma ideia de como era essa origem escravocrata, tá? Olha minha cara atrapalhando vocês de novo. Aí. Bom, então, o escravismo ele é parte inerente, e dentro do escravismo, a violência é parte inerente. Tá? Tem um grande cronista de época que vai dizer que para manter uma boa escravaria você precisa de 3 P's: pano, roupa, pão, comida, e pau, violência. A violência é intrínseca, a violência ela faz parte do sistema, ela é infraestrutural. Tá? Não se bate no negro, não se usa de violência com o negro apenas para punição, mas para que todos os outros negros fiquem constantemente com medo. Tá? Com medo para que não se revoltem. Você lembra que a gente sabe que a maior parte, numericamente, da população brasileira é escrava. Tá? Então, essa população ela tem que ficar com medo. Bom, essa outra imagem aqui, ela também dá clareza essa ideia aí de uma nação que nasce com bases escravocratas, tá? E aí é uma imagem bastante forte, chocante. Eu gostaria que vocês gastassem um tempo olhando para ela para perceber. E se o Debré pintou, e o Debré pinta isso no início do século XIX, durante a época da escravidão, dá para imaginar como isso era corriqueiro e normal. Tá? Bom, enfim, só para reforçar a importância do escravismo na formação cultural do Brasil. Um outro momento que ele é paralelo, ele é concomitante ao período do açúcar, só que, principalmente aqui na capitania de São Vicente, que é aquela outra que prospera, é o bandeirantismo. Os bandeirantes vão ter como principal objetivo procurar no interior do Brasil ouro, prata e pedras preciosas. Mas até que eles descobrem isso, e essa descoberta só vai se dar no século XVII, eles vão fazer o bandeirantismo de aprisionamento. Tá? Eles vão vagar pelo interior do Brasil procurando aprisionar indígenas para a escravidão. Depois, parte desses bandeirantes também vão ser usados para recapturar escravos fugitivos. Mas, enfim, o bandeirantismo, que ele é típico aqui da nossa região, da região de São Paulo,
ele tinha essa função de aprisionamento. Mas foi por conta dessas operações, dessas bandeiras, que nós vamos chegar ao segundo grande momento da nossa história, que é chamado de ciclo do ouro, que no século XVIII, que é o século do ouro, a gente vai ter a época da mineração. O século da mineração, e aí a gente tem que pensar realmente em um século, tá? Que vai ser o século XVIII aí, ele vai, nós vamos explorar grandes quantidades de ouro no nosso território. O principal jeito de pegar ouro no Brasil era o ouro de aluvião, esse ouro de superfície que se encontra dentro dos rios, tá? Você consegue captar com baixíssima tecnologia, tá? Uma outra forma era as lavras, que aí era para dentro da terra, você abria a terra e ia captar o ouro lá dentro. E aí, por causa da mineração, muda muita coisa no Brasil. A mineração ela rompe radicalmente com o que vinha sendo posto pela indústria do açúcar. Por quê? A mineração ela é majoritariamente urbana, ela não vai ser rural. As cidades se criam do lado da mineração. E é típico da mineração do Brasil o barroco brasileiro, que nós já vimos em outra aula. Tem vídeo aí também. Se não lembra, volta para assistir. O ouro, o luxo, a opulência que o barroco precisa é gerado no Brasil pela era da mineração. Tá? E aí nós podemos fazer uma diferença muito grande entre o açúcar e o ouro, porque o açúcar é rural, a mineração é urbana. A sociedade do açúcar ela é fechada, donos de engenho e escravos. A sociedade do ouro ela é multifacetada. Nós temos os contratadores, nós temos os intendentes, os funcionários públicos, nós temos os catadores, nós temos os homens livres pobres, como vai nos dizer Laura de Mello e Souza, no seu livro Desclassificados do Ouro. Nós vamos ter vários tipos de pessoas. Nós temos ascensão e queda social muito grande, por causa que o ouro permite essa flutuação aí, tá? Nós vamos ter uma sociedade dinâmica, uma sociedade aberta, muita gente afluindo para Minas. E isso vai criar um dinamismo. A sociedade do ouro também vai ser importante porque ela cria um mercado interno, ou pelo menos os primórdios de um mercado interno. Enquanto no açúcar a riqueza era levada para o litoral e exportada para Portugal, aqui não. Eu vou precisar de coisas que o Brasil vai produzir. Eu vou precisar de moares, mula, burro, do sul, vou precisar de carne seca do sul, eu vou precisar de alimentos produzidos em São Paulo, eu vou precisar de couro produzido no Rio São Francisco, eu vou precisar de escravos que vêm do Nordeste, porque o açúcar está em crise, os senhores de engenho não têm dinheiro, precisam vender seus escravos, então criam uma circulação de produtos dentro do território nacional. Uma outra grande mudança que o ouro vai trazer, olha aqui, ó, como isso aqui é uma das cidades históricas de Minas, que são criadas por causa da mineração. Uma outra grande novidade que a mineração traz para a gente, vou só tirar meu rosto de novo, é que por causa do aumento da população na região mineradora, você muda a dinâmica social, você muda a realidade social, tá? E aí você vai ter vários outros grupos, como eu já citei para vocês. E como você tem uma população muito grande agora no Sudeste, e você tem uma necessidade de controle por parte da coroa, Portugal precisa cuidar muito mais da região mineradora do que cuidava do açúcar. Tá? Isso é óbvio. Enquanto o açúcar vai todo lá para o porto, ouro, aqui dentro você tem o ouro mudando demais. Essa necessidade de olhar, essa necessidade de cuidar, de fiscalizar, de cobrar impostos, faz com que o eixo administrativo do Brasil mude. E aí, a capital que era em Salvador, desde a fundação do Brasil, a capital do Brasil era em Salvador, em 1763 passa a ser no Rio de Janeiro.
Você tem uma mudança de eixo administrativo, político e econômico. O Nordeste deixa de ser importante, deixa de ser o maior centro do Brasil e o Sudeste ganha essa cara. Tá? E aí, o Rio de Janeiro é a nova capital do Brasil, a nova capital da colônia. Essas imagens são do início do século XIX, 1800 e pouquinho. Dá para a gente perceber que, ou seja, quase 50 anos depois dela ter virado capital, dá para a gente perceber que o Rio não era uma cidade grandiosa, não era uma cidade luxuosa, ainda era uma cidade pequena, tá? que mudou de ares por causa de ser transformada em capital da colônia. E esse Rio de Janeiro, agora no início do século XIX, vai ser o foco das mudanças que vão acontecer no Brasil. Tá? Esse Rio de Janeiro, ainda provinciano, ainda pequeno, ainda desestruturado, é que vai ser aonde grandes coisas vão acontecer. Tá? Bom, foi bastante sucinto, tá? Foi bastante enxuto na minha fala, mas por quê? Porque a ideia era só fazer uma pequena revisãozinha com os pontos mais importantes do Brasil colônia, tá? Para que a gente consiga ter subsídios para juntos construir esse processo que vai levar à independência do Brasil. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, olhe os outros vídeos do canal que vai explicar essas coisas mais devagarzinho, tá? Para que a gente consiga prosseguir nossos estudos. Qualquer dúvida, saibam que estou à disposição de vocês. Deixa comentário, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tudo bem? Então, para vocês, grande abraço. Tchau!